Senhoras e senhores, a nossa saudação a todos os irmãos, os amigos que estão conectados conosco. Estamos iniciando mais um programa da série, na verdade, uma série que recém começou, Conhecendo a Bíblia. Com o objetivo, claro, o nome por si só já deixa muito claro, muito explícito qual é a nossa intenção. É levar a palavra de Deus e os ensinamentos bíblicos, levar o conhecimento bíblico, o estudo, enfim, para aquelas pessoas que, como disse outro dia, muitas delas conhecem talvez mais do que a gente. Mais do que eu, não resta dúvida, tem muita gente que sabe. E que os nossos professores, que os nossos mestres, que os nossos amigos que serão entrevistados nessa série, não sei até que ponto, porque todos eles são preparados, são formados, são qualificados para levar a palavra de Deus. Então esse é o nosso propósito, é o nosso objetivo, tirar dúvidas de alguém que possa ter e ensinar aqueles que não sabem muito e que querem realmente aprender sobre a palavra de Deus, porque quem está aqui nesse programa certamente tem interesse no assunto, no tema, já leu a palavra de Deus, já nos seus estudos provavelmente já interpretou textos, e o pessoal que estuda a Bíblia tem muitos que encontram dificuldade, outros mais facilidade, enfim. Então, e até propiciando a interação daquelas pessoas que estão ligadas conosco, conectadas conosco ao vivo, porque evidentemente o vídeo fica gravado nas redes sociais, no Facebook, nas páginas, a TV Gospel, TV Liberdade, que também vai reproduzir, enfim. Então aí já não dá mais para fazer pergunta, para trazer questionamentos a respeito dos temas. Mas para quem estiver conosco agora e quiser interagir, vai ser sempre um prazer para a gente ajudar aquelas pessoas a dirimir dúvidas e a realmente entender melhor da palavra de Deus. Hoje, nosso convidado é o professor Robertson Neves, que está aqui com a gente para falar e para trazer um assunto que muitas pessoas têm dificuldade, inclusive aqueles que são estudiosos da palavra de Deus. Confesso que esse é o meu caso, de conhecer melhor o tema escatologia, as coisas que hão de vir, que virão ainda. E lendo um artigo aqui que eu trouxe para a abertura desse programa, que diz o seguinte: escatologia bíblica é um tema de muita importância para os cristãos, mas também é a área da teologia sistemática com mais variações de interpretações. Provavelmente é na escatologia onde os cristãos mais se dividem e muitos acabam considerando o assunto extremamente confuso, abrindo mão do seu estudo. Tem gente que desiste, segundo o artigo aqui, o autor está dizendo que muita gente desiste de se aprofundar no conhecimento escatológico. Pois bem, o nosso convidado de hoje, como já disse o professor Robertson Neves, e eu gostaria de, num primeiro momento assim, apresentar esse irmão para todos os que ainda não o conhecem, o pessoal, os cristãos da cidade, através das pregações e das ministrações que ele tem feito nas igrejas, como convidado. Eu, por exemplo, já assisti aulas, aula lá numa igreja da Assembleia de Deus, lá no aeroporto, certa vez. E como eu, muita gente com certeza também já assistiu às ministrações do professor. Então, um abraço, meu amigo, eu diria a essa altura dos acontecimentos, para nós agora, boa noite, não sei as demais pessoas que hora vão assistir esse vídeo, mas enfim, que a gente também vai deixar gravado. Mas vamos apresentar o professor. Quem é Robertson Neves, por favor? Bom, em primeiro lugar, saudar a todos os nossos ouvintes, né? Uma boa noite. Os nossos irmãos em Cristo, saudar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Na verdade, né, todo mundo me chama de professor, há coisas que nós fugimos na vida, né? E eu fugi muito de dar aula, de ministrar, de pregar. Tive um bom período da minha vida fugindo dessa responsabilidade. Porque a Bíblia diz que quem ensina haja dedicação. E você tem que ter tempo para fazer isso, claro, para fazer bem feito. Mas eu desenvolvi primeiro a minha vida profissional, minha vida material. Sou formado em administração de empresas. Desde os 18 anos trabalho na indústria. Já estou aposentado, sigo trabalhando nisso aí. E junto com isso eu fui desenvolvendo essa habilidade de trabalhar. Na verdade, eu gostaria de ter sido aluno desde cedo, mas eu me tornei autodidata, porque não tinha quem desse aula. E eu caí nessa história de ser professor na área de teologia de paraquedas. Porque criaram um curso na minha igreja por volta de 92, 93, e me disseram, não, eu não posso, eu trabalho com jovens, eu dou escola bíblica para os jovens, eu faço faculdade, eu sou noivo, não tenho tempo para isso. E o pastor Norberto disse assim, não, faz o seguinte, tu vai ser professor substituto. O pastor de Candiota, Jesus Vilante, vai vir e vai dar aula. O dia que ele não vier, tu dá aula. Só que o Jesus Vilante nunca veio. Aí sobrou para mim, não tive como escapar. E aí estudei muito e não entrava na minha cabeça. Não entrava. E um dia nós tínhamos uma turma em torno de 30 alunos. Um domingo de manhã, eu estava desde as 6 da manhã acordado, estudando e lendo e livros. E eu recordo que eu cheguei lá para dar aula, era às 9 horas da manhã na Matriz em Bagé, e eu disse, senhor, tu sabe que eu não fui negligente, eu estudei, eu me apliquei, mas eu não tenho para dar e as pessoas vêm aqui para receber. Josicar, então é Deus quem capacita. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça para ele. E eu me humilhei. E eu estendi as minhas mãos chorando, de coração aberto. Disse, Senhor, tu sabes que eu não tenho para dar. Eu nunca dei uma aula tão linda na minha vida. Versículos que eu conhecia, né, da Bíblia, de cor, salteado, que eu sabia dizer onde estava, que eu sabia o que estava escrito. Quando eu estava citando eles se auto-interpretavam na minha mente. Então, ensinar, além do esforço humano, também é dom de Deus. E Deus nos capacita. E esse dom, ele dá para qualquer um. Não tem o bonitinho, o de família. Nós temos que nos achegarmos a Deus. E eu sou um destes. Sou um aborto da natureza. Porque a minha família era umbandista. Eu venho de família que não era cristã. Eu não tinha que estar dando aula e estar ensinando ninguém. Mas Deus, por misericórdia, por necessidade da sua obra. E agora, recentemente, que eu fui conseguir ter tempo de eu fazer curso de básico em teologia, médio em teologia. Sou acadêmico do bacharel em teologia. Estou fazendo também modelo EAD. Sou acadêmico do curso de geografia na FAEL. Tá? É uma área que eu amo muito, né? Então, este é o Robertson Neves. Pois é, e essa é uma missão, né, na verdade, ensinar. E graças a Deus a gente percebe que as nossas igrejas, independente de denominação, estão propiciando aos seus fiéis, aos irmãos cristãos que frequentam com mais assiduidade as igrejas, cursos, né? Porque no sentido, eu tenho, e algumas pessoas, quando falo dessa maneira, algumas pessoas acham que seja um pouco de exagero, mas eu vou repetir também aqui. Eu acho que ler a Bíblia Sagrada não é o suficiente para que se conheça total a palavra de Deus. Aliás, eu acho que o teólogo mais importante, mais famoso do mundo não sabe tudo da palavra de Deus, tudo bem. Mas se estudar, pelo menos tem mais facilidade, acaba conhecendo melhor da palavra de Deus. E tem pessoas que leem a Bíblia, mas muitas vezes sem estudar, ler apenas de uma maneira muito empírica, assim, pela fé. Querem estar com Deus, andar com Deus, caminhar com Deus. Mas se puder, é bom estudar.
Nós estávamos comentando sobre isso antes de começar o programa. É o seguinte, o que eu acredito, né? A gente que ministra, a gente que dá aula, a gente que prega, nós que pregamos. E esse é o vício de quem dá aula, é o vício do pregador, que a gente lê uma mensagem, uma passagem, a primeira coisa que vem na mente, vou usar isso para pregar. Isso é o maior perigo, isso é o maior problema para nós. Né? Porque a Bíblia tem que ser lida de forma devocional, aplicar para a sua vida pessoal. Mas nós vivemos na era do conhecimento. E a Bíblia diz que eu tenho que ter, né, pacificamente, com paz, ter uma resposta à altura para aquele que questiona a razão da minha fé. No tempo dos meus pais, dos meus avós, olha, eu creio em Deus porque Ele transformou a minha vida, era suficiente. Hoje eu tenho, as pessoas têm acesso, devido à internet, aos meios de comunicação terem avançado, as pessoas têm acesso a mais informação. Então, aquele que fala e que crê tem que também ter uma resposta à altura. E a Bíblia é um livro atual. Ela tem respostas para o homem. Lá de 100, 200, 2000 anos atrás, como tem resposta para o homem odierno. Por isso que eu tenho que estudar ela. Saber da resposta que ela tem para o homem do século XXI. Uma coisa também que é questionável, muitas pessoas, assim, quando se fala, digamos, na questão, a qualidade, vamos dizer assim, do pregador. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ouvir um pregador que tem uma boa oratória, seja eloquente, tenha, né, condições de ministrar coisas que eu entenda e que no culto lá eu não fique sentindo vontade de dormir, e que às vezes pode acontecer com a gente se está meio mal, porque o que se diz? Vai pela fé, com fé, para ouvir, para se conectar com o Senhor, com o Espírito Santo. Esse é o verdadeiro motivo. Mas que é bom ouvir um bom pregador? Eu, pelo menos, gosto muito disso. E tem muitas pessoas. Um pregador, um cara que eu admiro muito, e que certa vez, quando eu o assisti pregando, eu digo você, Robertson, que achei parecido, inclusive, com ele, até fisicamente, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes, reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil. E uma das coisas que o Hernandes diz sempre, o reverendo, é um pregador que não lê pelo menos 10 vezes o texto que ele vai pregar é um pastor preguiçoso. Agora imagina o pastor Hernandes precisando ler 10 vezes o mesmo texto, que eu considero uma sumidade. Conhece muito da palavra de Deus, da história, enfim, tem muito conhecimento. Se ele precisa, imagina os demais. A gente precisa realmente de preparo para pregar a palavra de Deus, para ter uma boa oratória, eloquência, o cara uma boa retórica, para que se surgir algum questionamento, também tem condição de responder. E como a gente encontra, eu como simples estudante encontro muitos questionamentos pela rua dos amigos que sabem que a gente apresenta um programa, e às vezes a gente não está preparado para dar essa resposta, professor. É verdade, assim, pregar é ao mesmo tempo arte e é ciência. Ensinar também, né? É arte e é ciência. A arte porque tem que ter aquele sobrenatural, aquele gosto, aquela vontade de fazer bem feito, de desempenhar, de interpretar aquele texto. Mas é ciência quanto ao estudo, ao método, né? Ter um know-how, um conhecimento a respeito daquilo, faz parte. Mas eu quero te dizer uma coisa assim, aí é a questão do sono. Eu já tive problema em dormir, eu trabalhei muitos anos, 25 anos de madrugada. Sempre com sono. Para aula com sono. Atos registra um caso, não estou enganado, é Eutico, que cai do 2º andar da igreja onde eles estavam em Éfeso, e o pregador era Paulo. Então, às vezes, pode dar esse problema. Até com um pregador bom pode dar sono. Até pode. Mas, e aí tem um caso de João, capítulo 4, que a mulher não tinha oratória, ela não tinha ciência, ela não tinha retórica.
Mas ela é a maior evangelista do Novo Testamento. E há poucos dias eu preguei sobre ela na igreja. Que se fosse eu, Joscar, eu ia na pessoa mais nobre daquela cidade, na pessoa mais decente, o chefe da família, respeitável, mas Jesus escolhe a mulher de pior reputação. E ela chega e diz assim: vinde e vede, um homem que tem dito toda a minha vida. Então, a mensagem adequada, no tempo certo, fala mais até do que a retórica. Mas é importante, são argumentos extraordinários para eu comunicar. Mas eu tenho que estar ligado. E quando eu encontro com Jesus, ele me capacita, mesmo para você que não teve estudo, para você que não teve oportunidade de estudar, estude, se capacite. Mas mesmo assim, Deus pode usar a tua vida para alcançar os teus pares, as pessoas com quem você convive. João 4 nos dá um exemplo disso. Para mim, eu tenho que estudar, eu tenho que me capacitar. Para todos nós que temos oportunidade, é relaxamento, e Deus vai cobrar. Mas se você não teve, não te preocupe, Deus quer te usar igual. Unção. Unção sobrenatural. É o mais importante de tudo, e o resto é complemento. Continua sendo. Tem uma mensagem divina, vinda dos céus. Amém. Professor, então agora, nós estamos falando nessas questões aí, são importantíssimas, sem dúvida nenhuma. Mas o motivo do nosso programa hoje, estudando, conhecendo a Bíblia, é falarmos sobre escatologia. Eita, tema difícil. E eu tenho ouvido, como certamente muitos crentes ouvem, programas de televisão buscando aprender mais dos nossos pastores, dos nossos pregadores, dos nossos historiadores. Enfim, como eu cito o exemplo bem conhecido do pastor Heber Cucarelli, que tem um programa onde, não sei se ainda faz isso nas terças-feiras, mas fazia, chamando sempre arminianos e calvinistas para debater. E esses temas são muitas vezes há uma discrepância no entendimento dos arminianos, a questão do livre-arbítrio, a questão da predestinação, essas coisas todas. Mas o nosso tema não é hoje, é escatologia, e é interpretar, digamos, algumas profecias, inclusive algumas do Antigo Testamento, né, sobre o fim dos tempos, o que vem depois, as coisas atuais, as coisas do momento. Nós estamos vivendo no mundo inteiro pandemia, nós estamos convivendo com nuvem de gafanhotos, nós estamos falando em tanta coisa, teve tanta profecia a respeito desse período e o que viria, o que virá. Na escatologia se engloba todas essas questões, né? Esses estudos todos. E claro que alguns pastores ou pregadores, teólogos mais cautelosos preferem não afirmar sobre, não, isso é isso, Deus mandou, Deus determinou, outros, Deus permitiu que aconteça, mas tem um propósito, tem um objetivo. Então, escatologia, o que é escatologia, professor? Bom, é o seguinte, se eu for pregar sobre Apocalipse, sobre a vinda de Jesus, todo pregador, ele é levado, a função dele é levar a pessoa a tomar uma decisão naquele momento. Se voltar para Deus, se ela já serve a Deus, essa pessoa ter uma vida mais, cuidar da sua vida espiritual, orar mais, ler mais a Bíblia, cuidar dos seus relacionamentos. Então a função do pregador é essa, é fazer com que então normalmente o pregador ele é mais apocalíptico, diz assim, dá aquela ideia, se tu não fizer agora, tua vida está enredada. Né? Essa é a função do pregador. O Moody fazia muito isso, e o Moody trazia isso pelo seguinte: ele estava em São Francisco, agora não recordo o ano, e muitas pessoas aceitaram a Jesus, ele deu uma oportunidade para as pessoas para no outro dia aceitarem a Jesus. Só que deu um terremoto, incendiou toda a cidade, e a maior parte daquelas pessoas nunca mais tiveram outro dia. Então, quando ele fazia o convite, foi o maior ganhador de almas da igreja moderna, contemporânea, em torno de 500 mil almas, se diz, e ele não ficou um dia depois disso sem ganhar uma alma para Jesus. Está na biografia dele, no livro Heróis da Fé, que nós comentávamos, da editora CPAD.
E ele diz que depois é que perguntaram por que o senhor é tão insistente? Porque eu não quero mais, né, ter o desprazer. E até hoje eu peço perdão para Jesus, porque eu dei um dia de oportunidade e muitas pessoas não tiveram, perderam a oportunidade. E escatologia? Eu separei na nossa apostila do curso que nós estudamos lá, a matéria escatologia, que é a última do curso básico. São 36 matérias. E aí existe alguns nomes que se dá a escatologia, coisas assim, né? Escatos, né? Que é final ou fim, coisas do fim. E logia, tratado, estudo. Estudo daquilo que vai acontecer no fim. Como é que funciona isso, Edgar? Eu não li Apocalipse, tinha pavor de Apocalipse, porque eu tinha medo. Eu li todo ele, o Novo Testamento, eu li 2 vezes ele, a Bíblia toda uma vez. Então, mas eu não gostava, era uma matéria que eu simplesmente passava em branco, passava por cima e não lia Apocalipse. Mas aí um dia eu tive que ministrar sobre Apocalipse, eu tive que dar aula sobre isso, e aí eu tive que estudar. E o que a escatologia traz? Na verdade, não é para eu me assustar. Tu é mais ou menos regularidade comigo? Eu me criei com aquele medo do ano 2000. A geração minha, eu fazia cálculo com 9, 12 anos de idade. Mas no ano 2000 eu vou estar com 33 anos, vou morrer novo. Porque na nossa cultura ocidental veio aquela história, no 2000 termina o mundo, nós somos criados com este medo. Bom, em pleno século XXI, na virada do 20 para o 21, tem a tal do bug do milênio. Isso. Então essas coisas todas, isso gera no inconsciente. E aí tem aqueles filmes, né, do final do mundo, sem falar de seitas que marcaram o final do mundo, vinda de Jesus, mas a Bíblia não dá tempo certo, a Bíblia não dá data, não apresenta isso, mas Jesus dá sinais disso. E é isso que nós vemos. Só para te exemplificar, eu trouxe aqui, eu separei Mateus 24, eu acho que é 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assustei. Não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mas segue. Tá? Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí segue aqui assim, capítulo 24 é algo que Jesus vai dizer sobre o fim dos tempos. Escatologia. O que eu entendo isso? Final dos tempos, final do mundo, da revelação de Deus, do cumprimento do plano de Deus. Deus tem um plano, Josicar, desde que criou o mundo. Ele chama um povo chamado Israel para ser o povo que receberia suas leis, que seria o guardião dessa lei, o povo pelo qual viria o Messias e o povo que seria testemunha aos povos. Foram guardião da lei? Foram. Jesus veio dos judeus? Veio. Mas eles não quiseram testemunhar. Jeová é nosso. Surge a igreja para testificar a todos os povos. Os discípulos perguntam nesse capítulo 24, quando vai suceder? Jesus diz o seguinte, olhai para a figueira. Quando ela começa a dar brotinho, vocês dizem, está próximo o verão. Para nós, a figueira em escatologia é Israel. A diáspora, ou seja, os judeus foram esparramados pelo mundo inteiro, quase 2000 anos. Nenhuma etnia, nenhuma língua, nenhuma raça sobrevive tanto tempo longe da sua terra, tá, do seu fator comum, da sua cultura, e sobrevive como língua, como nação, como povo. Os judeus sobreviveram, é um milagre.
E a nação de Israel, desde 1948, ela é a figueira, que está gritando. Mas Jesus disse, não é o fim, é o princípio, acautelai-vos. E aí ele fala de guerras, terremotos, pestes, fomes. Não sei se tem mais alguma pergunta. O livro que eu usei no início, e que diz os pontos mais discutidos nas diferentes interpretações escatológicas seriam pela ordem da segunda vinda de Cristo, o arrebatamento, a grande tribulação, a tribulação dos 7 anos, o anticristo e o milênio. O autor aqui coloca como alguns dos pontos mais discutidos dentro dessa... Controversos, né? Cada um tem um posicionamento diferente. Sim. Deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar de todos. Bom, né? A vinda de Jesus, né? A segunda vinda de Jesus para nós, que somos pentecostais e, como tu disseste no começo, seguimos, né, algumas coisas do arminianismo. Tá? Algumas não, somos. Né? Isso. A segunda vinda de Jesus para nós é em 2 fases distintas. A primeira, invisível, só para a igreja. Está lá em capítulo 4 de Tessalonicenses. Pois os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e iremos encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Então, é o rapto da igreja, que Jesus diz que será como um ladrão, tá? Como um piscar de olhos. Aí Jesus diz, estarão 2 no moinho, um será levado, outro será deixado, 2 numa cama, 2 lá na lavoura, no caminho, tá? Esse é o mesmo evento. Então, a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, em 2 fases distintas. A primeira, invisível para arrebatar a igreja. Quem é a igreja? Não é placa. Deus, quando olha dos céus a igreja, ele não vê a Assembleia de Deus, ele não vê Batista, ele não vê família, ele não vê Universal, Graça. Claro. Ele vê quem da família é salvo, quem da Batista, quem da Assembleia tem comunhão com ele. Essa é a igreja dele. É isto que ele olha. Então ele vem arrebatar esta igreja. Os vivos e os mortos. Os santos, os ossos dos santos que estão aqui, não fica nada. Nós, e aí há uma divisão. Tem gente que crê, né, que o arrebatamento é pré-tribulacionista. Outros creem que é meso, no meio da tribulação. 3 anos e meio. Outros que é após. Nós cremos naquela palavra, diz, como guardaste a palavra da minha paciência? Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a face da terra. Então eu faço parte desse segmento, nós pentecostais, todos cremos que a segunda vinda de Jesus, a primeira fase, a invisível, para arrebatar a igreja, ela é antes da tribulação. Tá? Essa é uma crença. Bom, como nós cremos nisso, a grande tribulação, que é um período de 7 anos, 42 meses ou 1260 dias. Tá? E sempre quando eu estudo Apocalipse, eu tenho que juntar Apocalipse, tá, no Novo Testamento com Daniel no Velho Testamento. Sim. Por que eu tenho que juntar isso aí? Porque lá em Daniel está escrito o seguinte, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. São semanas de anos. Cada semana, 7 anos. 70 vezes 7, 490 anos. E aí você vai fazer o cálculo seguinte, aí quando é dada a interpretação para o Daniel, é dito o seguinte, da construção, da ordem, da saída da ordem para reedificar a cidade até a construção, tantas semanas. Até ser levantado o filho de Deus, né, ser morto, ungido, 69 semanas. Ele faz um cálculo, tantas semanas, 62 mais 7, 69. Fica faltando uma semana. Você vai ver o seguinte, que nesse período das 69 semanas, Israel era a menina dos olhos, o centro da atenção divina na terra. Sim. Quando morre Jesus, o centro torna-se a igreja. É interrompido essa contagem. A 69ª semana termina e há um espaço entre a 69ª e a 70ª, que nós chamamos de período da graça,
que está escrito, que o que não foi revelado aos profetas, que eles não viram Cristo em vós, que está em Efésios lá, né? Porque o judeu achava, no templo do judeu, e a minha aula que eu vou dar na estande agora, no templo judeu o gentil não entrava. Mas Deus é Deus de todos. Você vai ver entrar a Raabe, tá? Que era prostituta, lá de Jericó, entrar na genealogia de Jesus. Ruth, que era moabita, entra na genealogia de Jesus. Então, Deus sempre amou os gentios. Amou todos os povos da terra. Tá? O período da graça é quando Israel, Deus não esquece ele, mas ele deixa de ter a primazia da atenção. E a igreja tem. Então, nós falamos, por que a grande tribulação? 7 anos. A última semana. Israel volta a ser o foco da atenção divina. E aí, Deus vai fazer os ajustes. Porque com todas as nações da terra, a salvação é individual. Com Israel, a salvação é nacional. Eles vão ser forçados a reconhecer o que até hoje, como nação, eles não reconhecem, que Jesus é o Cristo. Eles ainda hoje estão no ano 5.000 e pouco, esperam o Messias. E aí o anticristo que tu falou, né, que é um político, um homem, o mundo está preparado, e com essa pandemia mais ainda. Eu estava olhando, né, um filme ontem, fatos que acontecem com os norte-americanos, as nações envolvidas têm, a respeito de controlar com um drone. Aconteceu este ano, quando mataram aquele ministro iraniano. Foi um drone, não tinha soldado, não tinha nada. Há um controle, mas eles tinham imagem com um drone, algo pequeno, tá? O tamanho de um besouro, eles conseguem filmar aqui dentro. Tá? Algo maior um pouco, com uma arma letal. O mundo tem tecnologia para o controle do anticristo já hoje. O mundo está preparado. Mas a Bíblia diz que há um que o detém, que é o Espírito Santo. Está lá em Tessalonicenses também. Quando a igreja é arrebatada e o Espírito Santo é retirado da terra, aí o espírito da iniquidade, o anticristo, o falso profeta, a besta, começam 7 anos. Tá? Depois dos 7 anos, esses 7 anos é 2 períodos distintos, de 3 anos e meio. 3 anos e meio de uma relativa paz mundial, de prosperidade, 3 anos e meio da verdadeira tribulação. Aí são 7 taças, são 7 ais, são 7... Tem mais 7 ali. São juízos que vêm, são em torno de 18 juízos, né? Sobre a terra, 1/3 dos mares, 1/3 do sol, 1/3 da terra, 1/3 das pessoas. Tudo é assim, mais ou menos, nesses juízos que está em Apocalipse. Quando eu li isso, ficava apavorado. Mas não é para mim, não é para nós que cremos isso. Isso é um juízo divino que Deus traz para a terra por causa da sua injustiça e para tratar com Israel. Zacarias, que tu falou que a gente tem que olhar para o Velho Testamento, diz: olharão para aquele a quem traspassaram. Né? Que feridas são essas? Essas são as feridas que foi ferido na casa de meus irmãos. É Zacarias isso. O Velho Testamento, Zacarias vai falar de milênio, o Isaías vai falar de milênio. Tem vários textos no Velho Testamento que vão dizer o que é o milênio. Após a grande tribulação. 7 anos. No final dela, quando Israel está cercado pelos exércitos do anticristo, para ser destruído como nação, eles vão olhar. E aí Zacarias diz que ele desce no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras está assim, no lado oriental de Jerusalém. E ele se abre, uma parte para o norte e uma parte para o sul, tá? Para que Israel consiga fugir por ali. E aí há o juízo da chamada Batalha do Armagedon. Daí começa o milênio. O que é o milênio? Aquela que Jesus fala, né? Chegarão todos os povos e todos aqueles que fizeram, olha, deste água de beber. Isso aí não diz respeito ao meu trato pessoal, mas às nações que deram de beber, deram de comer, para nações que foram benignas para com Israel, chamadas nações ovelhas. As nações que maltrataram Israel nesse período não entrarão no milênio, serão destruídas. Então o que é o milênio? É o governo terreno de Jesus,
Aí na segunda vinda, a segunda fase, visível. A Bíblia diz que todo o olho o verá. Grandes e pequenos. Tá? Para que o milênio? Jesus vai provar que era possível que o homem vivesse em paz. Mas como assim? Porque Satanás vai ser amarrado por 1000 anos. Então ele que é o tentador. A Bíblia diz que quando o jovem morrer, morrerá de 100 anos. Então quando o cara morrer de 100 anos, vão dizer, pá, mas você era tão novo. Porque no final da grande tribulação, a Terra estará com uma população muito baixa. E isso vai aumentar. Um negócio que não vai fluir no milênio é farmácia. Porque a Bíblia diz que as nações serão curadas. Né? Haverá cura para as nações, todos os povos irão de ano em ano a Jerusalém para adorar o Senhor. Então são coisas maravilhosas. A terra será sarada. O pecado que trouxe calamidade para o homem e para a natureza diz que o leão e o urso comerão palha com o boi. A criança vai brincar perto da cobra, do obelisco. Então a escatologia, assim como ela traz juízos de Deus, ela explicita os juízos que Deus vai trazer sobre a face da terra. Ela também traz promessas maravilhosas. Ela reanima a nossa esperança de que há um Deus justo, que cuida de todas as coisas e tem este controle nas suas mãos. A gente por vezes é tentado a crer que parece que Deus nos abandonou. Eu estava olhando um documentário da Netflix, são 8 filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu fiquei espantado, Joscar, porque eu gosto da história. E a Segunda Guerra Mundial, os alemães tinham medo dos franceses, porque eles eram o maior exército naquele período, em 1939. O maior exército da Terra. Eles tinham construído a linha Maginot, que era na fronteira com a Alemanha, que aquilo era inexpugnável. Eles tinham um exército treinado, os generais alemães fizeram de tudo para demover Hitler de invadir a Alemanha, invadir aquela região da Holanda e da Bélgica ali, porque eles tinham medo dos franceses. Em pouco tempo eles dominaram os franceses. Por quê? Orgulhosos. Tem uma cena, tem fotos disso, que quando as unidades blindadas alemãs estão se deslocando para entrar na região da França, há um engarrafamento, eles ficaram engarrafados, parados. Qualquer avião bem armado destruiria tudo, não teria Segunda Guerra Mundial. Mas o chefe, comandante francês, disse, não, descarta isso, porque não pode ser verdade. Aí quando eu olhei todo esse documentário, eu fiquei impressionado. As maiores vitórias foram detalhes. O orgulho traiu os homens. Até nas batalhas americanas no Pacífico, né, os japoneses, o orgulho traiu. E aí a Bíblia diz assim, que Deus exalta a quem quer e abate a quem quer. Ele tem os governos da terra nas suas mãos. Tanto hoje, como no passado e como no futuro. O que resta para nós? A escatologia, para mim que sou estudante, eu guardo essas coisas, analiso essas coisas. Tá? E só para te complementar, que a gente fica assustado, né? Com tantas coisas, eu vou assustar um pouco. A falha de San Andreas, tá? Que é verídico, existe no norte, na região da Califórnia, nos Estados Unidos. Tá? A falha de San Andreas, que esse movimento tem cerca lá. 100 anos atrás, e agora eu tenho fotos daquilo, que a cerca era assim, tá? 100 anos atrás. Agora uma parte está assim, tá 2, 3 metros de distância uma da outra. Por quê? Porque uma está numa placa americana, a outra está do Pacífico. As placas fizeram esse movimento. Aquela península que tem do lado do México, que segue a Califórnia, aquilo vai se separar. Tá? Então, terremotos, movimentos de placas. Isso é tão instável. Isso aumentou nos últimos 100 anos em mais de 100 vezes o número de terremotos que nós lemos ali. Guerras, fomes, terremotos. É um dos eventos que está... Jesus disse, quando virdes essas coisas, está próximo do fim. Terremoto é um sinal. Sim. O outro, fome. Com tanta plantação, com tanta tecnologia, pessoas morrem de fome no mundo hoje.
Peste nem vou falar, porque nós estamos numa pandemia que cada dia nós estamos no score na televisão, olhando quantos morreram hoje no mundo. Nações com domínio de tecnologia estão prostradas. Pestes. Então, terremotos, pestes, fome, bactérias, Então, vírus. a escatologia, ela não é para você se assustar, não é para você ficar apavorado, perder o sono, mas Deus deixou registrado para que eu e você tivéssemos paz e soubéssemos que Ele tem o controle, que Ele cuida da tua vida, que Ele cuida das nações. Mas a Bíblia diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. E a gente entende que o Brasil entra. Os meus melhores professores de escatologia sempre me diziam: o Brasil entra no milênio. Por que entra no milênio? O Brasil ama Israel. Quando foi decidido para a criação do Estado de Israel, os Estados Unidos e os blocos ocidentais deram contra. A União Soviética e todos os países membros deram a favor da criação do Estado de Israel. E deu empate. Quem decidiu? Oswaldo Aranha, que era o presidente da ONU com seu voto de Minerva. Tem estátua dele lá. Então nós temos parte disso. E esse alinhamento atual do país, do Brasil com Israel, a Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem. Então nós estamos bem, mas nós temos que fazer o nosso dever de casa. Não sei se tem mais alguma pergunta. Duas questões aqui. Eu sei que você tem compromissos e eu não quero privar o pessoal lá da sua aula. Isso de jeito nenhum. Mas dentro desse tema, duas coisas para responder rapidamente, se for possível. Claro, talvez pela complexidade. Mas, por exemplo, as nações se unirão contra Israel. A batalha do Armagedon. E isso não é uma batalha bélica, é espiritual. O que a Bíblia me dá é bélica. Pois é, eu tenho ouvido alguns estudiosos e algumas interpretações de pessoas, estudiosos, dizendo que isso que não haveria como concentrar, por exemplo, os exércitos das nações inimigas dentro de um território tão pequenino quanto é o de Israel, mas que seria uma guerra, uma luta espiritual e que Israel vai vencer. Na verdade é assim, ó. Hoje, quando se faz uma guerra, tá? Tu faz um pool de nações, vai toda a nação ou vai exércitos representando? Quando invadiram o Iraque, claro, tinha exército da Inglaterra, dos Estados Unidos, tinha canadense, tinha escocês, tinha alemão. Então, eram nações? São nações. Então se faz assim, representação de nações. E hoje tu não usa mais o soldado, o soldado comum. É soldados de elite. Todo combate é feito assim agora, né? Altamente treinados, com altos equipamentos. Mas por que eu te digo, volto aos meus professores? O que ele dizia? Esse professor meu era militar, ele dizia o seguinte, que está escrito lá que na Batalha do Armagedon, né, apodreceria a órbita dos olhos, né? É um dos sintomas da guerra. Ele diz assim: isso é sintoma de guerra atômica, de arma atômica. Isso aí nós somos treinados. Ele era militar, ele diz: isso aqui é sintoma de arma atômica. Tá? Tanto é que a Bíblia diz assim, aí para te ver que não é espiritual, que no milênio diz assim, que as nações converterão as suas lanças em enxadas e as suas espadas em foices, e usarão dos despojos da guerra, do material da guerra, como lenha para o fogo. Tá? Isso dá um período de, não sei se é 6 anos, é um período longo assim. Então, isso aí não é figurado, é literal, ou seja, haverá material. Tá? Porque quem vai para a guerra vai bem armado, com combustível, com tecnologia. O que será deixado em Israel, tá? Porque serão mortos de forma sobrenatural, tá? Servirá para material de manutenção, de fonte de energia para Israel por um longo tempo. Não vai todos os países do mundo? Não.
mas os países que enviarem vão enviar corpos de elite. É isso que nós entendemos, que se interpreta. Mas literal. Agora você não despreze o norte de Israel, a região de Jezreel, tá? A planície de Jezreel, ou planície do Armagedon, que é o mesmo nome, é enorme e larga. Tá? É o campo de batalha das nações, é chamado na cultura israelita. Pois é, eu já li, já ouvi a respeito dessa controvérsia aí, desse entendimento. E Israel vai vencer, é claro, porque agora a vitória através do sobrenatural. Por exemplo, você que é estudioso, com certeza já viu, como eu já vi, vídeos de gente falando, dando testemunho, gente que participou da Batalha dos 6 Dias, por exemplo. Ah, isso que eu já ia falar. Pode falar. Então, quer dizer, o sobrenatural. Como é que aconteceram certas coisas? Tem um general sírio que gravou um vídeo, deu uma entrevista para um repórter famoso, conhecido, e ele disse: eu não sei. E se emociona, cara. Eu não sei como é que nós podemos perder aquela batalha. Porque, na verdade, nós éramos muito mais preparados, muito mais pessoas, soldados e tudo, e simplesmente nós atirávamos, não abatíamos ninguém, e eles cresciam, aqueles homens de branco, não eram atingidos, não eram abatidos. Poxa, isso deixa qualquer um perplexo. Para você que está nos escutando aqui, nos assistindo, a Guerra dos 6 Dias, 1967 é o ano que eu nasci, e Israel foi cercado, sobe ao poder no Egito a Abdul Nasser. E ele quer, porque quer invadir Israel, e ele começa aquelas questões do petróleo toda, que vai ser depois da Guerra dos 6 Dias, mais ainda. E as nações da volta, Jordânia ao oriente, Síria ao norte, Egito ao sul, se levantam contra Israel. A proporção era de 100 soldados árabes para cada soldado israelita. Já em 1948, quando Israel é declarado nação e os ingleses saem, os generais egípcios já sorteavam entre si as casas que tinham na faixa de Gaza, naquela região de Israel, porque eles iam invadir. E os colonos não deixaram. Então, veja, Israel se torna nação em 1948 e 1967, 19 anos depois. Ele é atacado por todas as nações do Oriente Médio que faziam fronteira consigo. A primeira-ministra Golda Meir e o ministro da Defesa, o general Moshe Dayan, que usava um tapa-olho, um dos olhos dele. É extraordinário a história, porque tem o Abraão de Almeida, ele tem o Gog e Magog Anticristo, tem vários livros do Abraão de Almeida na CPAD, e um deles, que fala sobre a profecia, ele conta histórias, relatos de soldados israelitas, tá, que lutaram nessa guerra. O que Israel, cercado de todos os lados, o que ele faz? Bom, não vou esperar me atacar. Ele ataca antes. Ele sai pelo sul de manhã, quando estava o sol nascendo, e o sol nasce no oriente, os aviões vêm e eles largam paraquedistas na Península do Sinai. Está escrito em Jeremias, naquele dia, os egípcios serão como mulheres. Não estamos desfazendo das mulheres, mas nesse sentido de guerra. Os egípcios, quando viram os israelitas caindo dos paraquedistas, com a metralhadora em punho já atirando lá do alto, dispararam. Eles tomaram a Península do Sinai do Egito, as colinas de Golã da Síria, a Cisjordânia, invadiram a parte oriental de Jerusalém, a faixa de Gaza. Em 6 dias, Israel venceu os seus inimigos. Mas o Abraão de Almeida conta testemunhos e relatos de muitos judeus que foram para a guerra, uma guerra perdida. E eles disseram que quando eles estavam cercados pelo inimigo, eles clamavam e um homem de branco se colocava entre eles e as tropas inimigas. Isso. E eles venceram e os inimigos fugiam. Então, sobrenatural, só que o do Apocalipse é diferente.
O do Apocalipse é o próprio Jesus que desce quando Israel reconhece que ele é o Messias. Tá? Olharão para aquele a quem traspassaram. Tá? E aí vão reconhecer que ele é o Messias e aí ele intervém. Porque está escrito em Apocalipse assim, ó, João viu uma mulher vestida de sol que está grávida, prestes a dar à luz, e que foge para o deserto. E o dragão lança o mar, né, atrás dela. O que é? Exército. Quem é a mulher vestida de sol? Israel. Por que ela está prestes a dar à luz? Porque ela está prestes a reconhecer o Messias, a reconhecer a Jesus como seu Messias. E essa é a interpretação. Tem muita gente que faz um monte de coisas, mas é simples. É muito simples. Então Israel ele está prestes a reconhecer Jesus, porque nos primeiros 3 anos e meio eles reconhecem o anticristo como Messias. Fará um pacto por 1 semana, mas no meio da semana, né, será quebrado o pacto. Israel começa a ser perseguido, oprimido, até que eles reconhecem a Jesus. Jesus vem, a Bíblia diz que não é nem Jesus, que não é a Trindade, é um anjo. Um anjo. Acorrenta Satanás por 1000 anos. Tá? E espada sairá da boca de Jesus e ferirá os exércitos do inimigo. Então é algo, não é nem anjo lutando, dessa vez é diferente mesmo, é fogo, sai, deu, já era. Não sei se tem mais alguma coisa. Professor, para a gente concluir então, fato recente. No início do ano, o Papa Francisco, tem vídeo dele e tudo, tenho gravado, ele começa uma convocação para que 10 nações se reunissem no dia 14 de maio, agora por causa da pandemia não aconteceu a tal da reunião. 10 nações do mundo, as mais poderosas, as mais importantes economicamente, em poderio, fizessem uma reunião dia 14 de maio deste ano. Eram 9, e tinha mais a Itália, que estava reticente, mas que certamente iria participar. Isso quem denunciou foi o padre Carlos Dornelles, padre da Igreja Católica. E colocou num vídeo no YouTube a gravação, e um desses estudiosos que tem programa evangélico, enfim, colocou e reproduziu. É o Papa mesmo, não é fake news, não tem como, não tem recurso de edição, não tem nada, o Papa mesmo, convocando uma reunião em que ele dizia: nós temos que modificar, transformar a educação no mundo e estabelecermos um governo mundial. Isso é bíblico, está na Bíblia, que o governo do anticristo. Ora, e também tratar do ecumenismo, a união de todas as religiões. O Papa falou com a voz dele, carinha no vídeo e tudo. Quer dizer, a gente até nem ouve muito pessoal falar, eu não tenho eu tenho alguns pastores, amigos, que a gente já conversou a respeito disso. Bom, mas então o Papa, e o título a manchete assim era: Papa convoca, o Papa vai divulgar, vai anunciar, Papa anuncia, vai anunciar o anticristo. E muitos estudiosos aí, pessoal que procura interpretar isso, diziam e dizem que seria o Emmanuel Macron, presidente da França, que o tal do escolhido. Existem boas possibilidades de ser ele. Quer dizer, e aí o pessoal parou de falar, porque o pessoal tem muita responsabilidade com essas coisas também, né? Claro. A gente sabe que nem todo mundo está afim de ficar falando, mas tem alguns pastores que defendem, entendem que é assim. Agora, é bem claro, o Papa convoca uma reunião para o dia 14 de maio, que parece que está para novembro agora, deverá acontecer. Eu acho até que o Kainan estava falando outro dia aqui, novembro, que parece que vai acontecer a tal da reunião. Quer dizer, o Papa anuncia o governo do anticristo. E aí, professor? Bom, assim, como eu já não sou novo, meu cabelo está branco, então já faz tempo que eu ouço história disso aí. Eu sou do tempo, na década, quando surgiu o mercado comum europeu, né, que começou com 10 países, né, depois foi aumentando, hoje está em 20 e tantos países. Nessa época, o pessoal que era da escatologia dizia que lá
os 10 chifres da besta, né? Que caem 3, aquela história toda, que eram as nações do mercado comum europeu. Mais adiante eu estava na faculdade, aí surgiu os blocos econômicos, tá? Que aí tinha o Mercosul, tinha o NAFTA, o mercado comum europeu, dava 10, 12 grupos também. Não, agora já era isso. Então isso aí normalmente o pessoal vai tentando adaptar a visão. Na década de 90, a pessoa, o homem político do mundo, que todo mundo olhava e admirava, e vários disseram que ele era o anticristo, Gorbachev, né? Que era o presidente da extinta União Soviética, um homem muito culto, né? De livre acesso no Ocidente. Alguns anos atrás, Bill Gates, tá? Muitas as pessoas achavam, né? E agora você está me dizendo do Emmanuel Macron, para nós que somos brasileiros, que amamos o nosso país, e quando vemos, né, os posicionamentos que nem no país dele ele tem, ele sofreu uma derrota catastrófica agora nas eleições regionais deles lá, os que estavam do lado dele, quase, eu acho que chegou a quase 70%, né, de derrota. Bom, mas tudo bem. Então eu acho que ele não está com esse percentual todo. Mas, e aí a questão do Papa, né, também. E sempre se dizia que o Papa... 3 personagens, tá? Assim como existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na Grande Tribulação, 3 personagens do mal, né? Que é a besta, o próprio Satanás, né? O falso profeta, que é um líder religioso, da religião mundial, tá? E o anticristo, que é o líder político. Então um vai ser o cara que vai trabalhar isso. Josicar, assim, ó, o mundo está preparado para isso. Porque tu imagina eu passar daqui para o Uruguai, tem que ter documento, tu cai na rua hoje, tá? Pá, mas daqui que pega os documentos, tu vai ter que ir lá no hospital para ver a tua saúde. Então, para só um pouquinho. Bota um chip nele, ou seja o que for. Todas as tuas vacinas, os teus problemas de saúde, exames, estão tudo cadastrado. O camarada do SAMU entra lá, só escaneia e já sabe quem é todo o teu histórico. É fácil ou não é? Não precisa nem documento. Alguém pode roubar o teu documento e falsificar. Mas quando tu tem aquilo, tá? Isso aí que vai ser... A Bíblia fala sobre a mão direita e a fronte. Tu com documentos desse implantado no teu organismo, não tem falsificação. Tu não acha que é melhor? Pro teu tratamento, em vez de tu andar com um monte de exame embaixo do braço, tá tudo ali, não é melhor? O mundo está preparado para isso. Tá? Então, nós estamos caminhando a passos largos para isso. Mas enquanto Jesus não voltar e não arrebatar a igreja, eles podem planejar o que quiser. A Bíblia diz: e este evangelho do reino será pregado a todas as gentes, e então virá o fim. Quando você vê em Apocalipse, tem uma palavra que me chama muito a atenção. E ele comprou para si homens de todo povo, língua, tribo e nação. Enquanto houver uma nação, ou uma língua, ou uma tribo, ou um povo que não tem deles, pessoas que creram, que receberam a Jesus, Jesus não volta. Mas a hora que cumprir isso aí, terminou o nosso tempo. Mas os propósitos de Deus, nós não podemos... A escatologia não é para que eu, para que tu, para que você, nosso ouvinte, tenha medo. É para que você saiba desse... Deus controla estas coisas. Ele está no controle disso. O Papa pode se reunir. Mas eles perderam essa prioridade da Bíblia, prioridade da comunhão com Deus, né, há muito tempo. Então, nesse intuito, né, de representar algo nesse sentido, mas a religião mundial, e por isso nós somos contra o ecumenismo. Nós não assinamos aquele tratado lá. Nós somos contra, não participamos do culto ecumênico. Tá? Porque a religião mundial, a religião do anticristo será uma religião ecumênica, para agradar a todos. Sim. É isso. Não sei se eu te ajudei a responder alguma coisa. Claro que sim.
Professor, você tem compromisso? A gente passaria o tempo todo falando a respeito desse tema. E faltou muita coisa, tem muita coisa ainda que é importante, mas uma verdadeira aula, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença. Com certeza faremos outros programas conhecendo a Bíblia e falando mais de outros temas. Escatologia, eu já vi que é o seu preferido, eu acho. Não é minha área, eu não gosto é? de geografia. Geografia, você falou lá, é isso. Geografia bíblica, o Eberson também gosta. Então, professor, mas muito obrigado. E que tem uma boa reunião. Foi com ele, é? Ah! O fértil crescente, Monte Arará. Mas, então, para encerrar, é isso. Obrigado, professor. Eu quero agradecer, Joscar. É um privilégio trazer para você, meu irmão, meu amigo, algo de esclarecimento, contribuir para que o conhecimento bíblico, e aí quando a gente fala em teologia, Joscar, que aí eu ia falar no começo e me esqueci, né? Eu não sou professor de teologia, eu sou professor de Bíblia, de escola dominical de crianças. Mas o que é a teologia? É eu estudar a Bíblia de forma sistemática. Como assim? Eu vou falar de Jesus, eu pego tudo que a Bíblia fala de Jesus, do nascimento, do que seria da vida dele, e vou botar numa matéria que se chama Cristologia. Sobre o Espírito Santo, Joscar, eu vou pegar do Velho Testamento, do Novo, tudo que está escrito, e vou botar numa matéria que se chama pneumatologia ou paracletologia. E é isso a teologia, nada mais é que eu separar por matéria. E as pessoas fazem tanto bicho da tal da teologia, que nada mais é eu amar as Escrituras e conhecer elas e aplicar para a minha vida. Muito obrigado. Professor Robertson Neves conversando conosco hoje sobre o tema escatologia. Em outras oportunidades, com certeza, faremos mais programas. E convidar a todos vocês para que nos prestigiem, para que acompanhem com os nossos próximos convidados também. Na quinta-feira que vem, sobre um novo tema, com a participação de um outro convidado, professores, teólogos, estudantes de teologia, pastores, pregadores da palavra de Deus, mas que tenham conhecimento para contribuir, para ajudar a gente a levar a palavra de Deus e esclarecer dúvidas que possam existir em cada um de vocês. Esse é o nosso propósito aqui na TV Gospel. Este programa também será reprisado em outras oportunidades, não apenas na TV Gospel, fica gravado por lá, e também na TV Liberdade. Tenham todos uma boa noite, fiquem na paz do nosso Senhor.